Então é isso, pessoal. Boa noite para todos e todas que estão aqui na nossa aula de hoje, da disciplina de aprendizado de máquina. E hoje nós vamos falar sobre modelos de árvores e de ensembles. Ok? Mas tem gente que fala ensemble, tem gente que fala ensemble. A palavra original é do francês, ensemble, junto. Então, eu gosto de falar ensemble. Okay? Mas se você falar em ensemble, ninguém vai morrer por causa disso. Bom, para a gente começar a falar sobre ensembles, nós vamos entender, voltar no tempo um pouquinho e falar um pouco sobre modelos de árvores, ok? O que são os modelos de árvores? Antes de mais nada, eu creio que uma boa parte de vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, mas eu gosto de repetir só para a gente fixar. O que é um modelo de conhecimento? O modelo de conhecimento é a forma como o conhecimento sobre um determinado problema ele é representado por um algoritmo de aprendizado de máquina, certo? Os parâmetros do modelo, a forma como os parâmetros do modelo são representados, é esse modelo de conhecimento propriamente dito. Então, por exemplo, a gente está muito acostumado a ver lá, por exemplo, o que é um modelo de conhecimento de uma equação de regressão? São os coeficientes. O que é um modelo de conhecimento de uma rede neural? São os pesos. Certo? Vamos ver, sei lá, o que é um modelo de conhecimento de um sistema baseado em regras? São as regras. Tá? Então, a forma como cada técnica de aprendizado de máquina, a forma como cada técnica de inteligência computacional representa o conhecimento é o modelo de conhecimento. Então, isso aí tem que estar conectado com mais duas coisas. Primeiro, o método de aprendizado, que é uma função, é um método, certo? Que pega os dados de treinamento e destila aqueles dados de treinamento em um modelo, em um conjunto de parâmetros que representa o conhecimento daqueles dados de treinamento. Nós vimos na aula passada, por exemplo, que a gente tem os métodos de aprendizado baseado em instâncias. Aí, neste caso, os próprios dados são o meu modelo, certo? Mas para todo o resto, a gente tem um algoritmo de aprendizado, um método de aprendizado que pega os dados de treinamento, destila, extrai o conhecimento daqueles dados e representa eles de alguma forma. Essa forma é o modelo de conhecimento. Esse modelo de conhecimento, por sua vez, ele é uma das entradas do método de diferença. Ele é utilizado para fazer predições pelo método de diferença. Então, dentre os modelos de conhecimento que vocês já viram, foram vários modelos de conhecimento, hoje nós vamos aprender um modelo de conhecimento novo, que ele tem algumas vantagens interessantes, que são os modelos de árvore. E é muito interessante que a gente fala assim, mas ele fez uma árvore de decisão, você treinou uma árvore de decisão para prever séries temporais. Aí tem um erro crasso, é um modelo de árvore. Então você tem modelo de árvores para problemas de classificação, que são as árvores de decisão, e tem modelos de árvore para problemas de regressão, que são as árvores de regressão. Como é que funciona, então, um modelo de árvore? O modelo de árvore ele funciona representando
a tomada de decisão, né, sobre um problema, utilizando uma estrutura de árvore. Então, uma série de decisões que vão sendo tomadas, né, e essas decisões podem ser representadas até como regras mesmo, do tipo se então. Ok? Então, qual que é a primeira grande vantagem desse modelo? A primeira grande vantagem desse modelo é que ele é um modelo de caixa branca. Ele é um modelo interpretável. Então, ele já tem uma vantagem sobre um modelo, por exemplo, de rede neural. Porque o modelo de rede neural, aquele conjunto de pesos, você pega aquele conjunto de pesos, você não consegue interpretar o que aquilo ali significa. Aquilo ali foi gerado por uma máquina para ser compreendido pela máquina. O ser humano está fora do loop. O modelo de árvore, você consegue aprender com o algoritmo consegue extrair o conhecimento dos dados e nós, seres humanos, conseguimos olhar para aquele modelo e entender o que está se passando ali. Então, ele é um modelo tipo caixa branca, ele é um modelo interpretável. E isso é muito importante para um sem número de aplicações práticas. Agora, isso aqui nem é verdade, assim, propriamente dito, né? Eu não vou passar o código hoje, eu vou deixar o código para vocês estudarem, mas é um código muito simples, né? Que vai servir de tarefa para vocês executarem o código de exemplo que eu vou passar, e depois eu vou passar um outro problema para vocês trabalharem com ele e resolverem utilizando métodos de árvore. Mas, enfim, nesse exemplo que eu vou passar, a gente está utilizando modelos de árvore para trabalhar com dados não estruturados, que é para fazer classificação de imagem, por exemplo. É possível? É, mas não foi exatamente para isso que as árvores de decisão foram pensadas. Porque quando você vai trabalhar com dado não estruturado, você perde a interpretabilidade e por aí vai. Por serem modelos que foram pensados para dados estruturados, a interpretabilidade desse modelo ela vai se reduzindo cada vez que a dimensionalidade dos dados aumenta. Okay? Para dados estruturados de altíssima dimensionalidade, aí nós temos o conjunto de técnicas que a gente vai ver hoje na sequência, que são os modelos de ensemble. Ok? Bom, lembrando que dimensionalidade aí não é só o número de atributos, não. A gente considera a dimensionalidade total como o número de instâncias e o número de atributos, né? Para a gente poder falar um pouco mais sobre árvores, eu imagino que todo mundo que não vem da computação, né? E nós temos muitas pessoas aqui que não vêm da computação, o pessoal está imaginando uma árvore mesmo, né, com folhas bonitinhas, e não o objeto matemático árvore. Então, para isso, nós vamos fazer uma pequena revisão bem rapidinha aqui, bem preliminar sobre a teoria dos grafos, para vocês entenderem de que árvore é essa que nós estamos falando. Bom, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é essa estrutura matemática chamada grafo. Ok? O que é um grafo? O grafo ele é um construto matemático de dois, ele é uma tupla de dois conjuntos. O conjunto V, que é o conjunto de vértices, ou seja, de coisas, né? O que são os vértices? São coisas quaisquer que você queira representar, certo? E o conjunto V é o conjunto dessas coisas. N é a quantidade de coisas que tem nesse conjunto. Qual que é a característica desse conjunto V? Ele é um conjunto discreto. Grafos não servem
para representar coisas que não são discretas. Tudo que está no domínio contínuo é representado utilizando outros construtos matemáticos, campos e por aí vai. Né? Mas os gráficos são para representar coisas discretas e os relacionamentos entre essas coisas discretas. Falando em relacionamentos entre essas coisas discretas, a gente tem o conjunto E, que é o conjunto das arestas. E o que é uma aresta? Uma aresta é uma ligação entre duas coisas, ou seja, entre dois elementos quaisquer do conjunto V. E M é o número de ligações entre essas coisas. Okay? Então, o que é um grafo? Um grafo é um objeto matemático utilizado para representar um conjunto de coisas, que nós chamamos de vértices, né? Um conjunto discreto de coisas, e os relacionamentos entre essas coisas, se elas estão conectadas ou não, que é o conjunto das arestas. Então, isso aí que vocês estão vendo é um grafo, né? Onde nós temos esse conjunto de vértices aqui, que é o A, B, C, D, E, F, G, H, I, beleza? Eles estão aqui. Você vai ver que nem todos, eu tenho 9 elementos no meu conjunto, e nem todos eles estão conectados entre si. Beleza? Então, o conjunto ele fala os pares de arestas que estão conectados entre si. Então, por exemplo, essa aresta aqui, a C está representada aqui. Essa aresta aqui, FC, está representada CF, ou FC está representada aqui. Então, eu tenho 9 vértices, mas apenas 8 arestas, porque esse meu gráfico ele não é totalmente conectado. Então, para quem não conhecia, para quem já conhecia, certamente tem algum tipo de trauma com grafos, bom revê-los. Para quem não conhecia, isso aí é um grafo. Bom, então a gente grafos simples, cujas arestas são simétricas. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma aresta saindo de AI para AK, é a mesma coisa de ter AK indo para AI. Isso é muito fácil de visualizar em redes sociais, né? Antigamente tem as redes sociais simétricas e as assimétricas. Então, por exemplo, você tem uma rede social onde você solicita conexão para a pessoa, tanto você vê ela quanto ela te vê. Ela é uma rede social simétrica. Uma rede social assimétrica significa que, isso é o caso do Instagram, por exemplo, você segue uma pessoa, não necessariamente a pessoa segue você. Isso aí a metáfora de seguidores mesmo. Né? Então, o que é? Eu sigo, sei lá, ah, eu sigo o Papa, mas o Papa não me segue. Então, existe uma aresta direcionada de mim para o Papa, mas não existe aresta do Papa para mim, entendeu? Então, toda aresta aí, ela tem uma direção. O grafo simples é aquele que as arestas não têm direções. Então, aqui, nós já vemos um gráfico que ele é direcionado, beleza? Então, do F eu vou para o D, mas do D eu não vou para o F, certo? Do G eu vou para o H, mas do H eu não vou para o G. Do H eu vou para o I, mas do I eu não vou para o H. Aqui eu tenho um ciclo. Do C eu vou para o A, do A eu vou para o C. Isso é um ciclo, beleza? Então, o que é ciclo? O circuito fechado é um ciclo. Quando você consegue sair de um nó, de um vértice, tá? Ir para outro vértice, daí ir para outro vértice e voltar para o vértice inicial, você fechou um circuito. Isso aí é um ciclo. Todo gráfico que tem ciclo é um gráfico cíclico. Né? E tem os gráficos que não têm ciclos, são os gráficos acíclicos. Por que eu estou falando isso? Então uma forma bem mais simples de se escrever isso. Todo gráfico que tem um circuito, um ciclo,
significa que existe mais de um caminho para se chegar de um nó até outro, certo? E os grafos que não têm ciclos, só existe um caminho para se chegar de um vértice até outro, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos querendo saber o que é uma árvore, né? Esse objeto matemático árvore, não a árvorezinha que a gente fala todo dia. Um grafo do tipo árvore, ele é um grafo direcionado acíclico, ou seja, ele nunca vai ter um ciclo, nunca vai estar vendo aqui, ele não tem nenhum circuito fechado aqui. Ele tá certo. Todas as setinhas elas só vão em uma direção, beleza? Só existe um caminho entre dois vértices quaisquer. Só existe um caminho. Então, um grafo direcionado a ciclo. O grafo do tipo árvore é um grafo direcionado a ciclo. Ou seja, cada nó, cada vértice só pode receber, ela só tem um pai, só pode receber uma aresta daqui, e ela pode ter vários outros, apontar para vários outros vértices, que são os vértices filhos, certo? Existe um vértice aqui que é chamado de nó raiz, né? Que ele não tem pai, e existem os nós folhas, que são aqueles vértices que não têm filhos. É dessa árvore aqui que nós estamos falando. Beleza? É dessa árvore aqui que nós estamos falando. Desse objeto matemático aqui. Beleza? Então, voltando agora para os modelos de árvores. O que eu quero dizer? Uma árvore de decisão ou de regressão, ou seja, um modelo de árvore, é um gráfico direcionado acíclico, onde cada vértice representa uma pergunta feita sobre um único atributo. Cada ramo, né, cada vértice filho, representa uma possível resposta a essa pergunta. Né? Então, cada aresta, certo, que sai de um vértice, é uma resposta para a pergunta que está naquele vértice. E os vértices terminais, ou os vértices folha, eles indicam ou a classe, se for uma árvore de decisão, ou um valor, se for uma árvore de regressão. Que isso aí, esse vértice folha, ele representa a predição, né? O valor que vai ser predito pelo modelo de árvore. Então, visualmente é isso aqui, ó. Cada vértice é um atributo, uma pergunta sobre um atributo, certo? E aí, para cada ramo que eu tenho descendo, né, para cada aresta que sai dele aqui, eu tenho uma resposta possível que leva até a próxima pergunta, e vamos fazendo perguntas e vamos abrindo caminhos, até que quando eu chego no vértice folha, que eu não tenho mais por onde ir, eu estou falando, olha, o valor predito é este, seja ele uma classe ou seja um valor numérico de regressão. Certo? Então, isto é um modelo de árvore, nesse caso aqui, uma árvore de decisão. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho esse conjunto de dados aqui. É um conjunto bem pequenininho de dados. Essa é uma outra característica interessantíssima sobre modelos de árvores. Os modelos de árvores, eles são muito bons para quando você tem um conjunto de dados pequeno. Você pega lá, por exemplo, um modelo de deep learning, ok? De redes neurais, ele não converge muito bem para quando você não tem um conjunto de treinamento que tem, sabe, bastante instâncias, bastante amostras, desculpa. Já os modelos de árvore, isso funciona bem com qualquer quantidade de dados, certo? O modelo vai ser criado, obviamente, para representar aquele conjunto que ele tem em mãos. Quanto mais dados, né, quanto mais amostras,
melhor. Mas se ele tiver pouca, ele vai conseguir trabalhar do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho a massa de dados, que é o meu D. Aqui eu tenho o conjunto de atributos, que eu estou chamando de A, certo? Dentro do meu conjunto de atributos, eu tenho os atributos explicativos, que é o que eu estou querendo aqui. No meu caso aqui é sexo, idade, estado civil. E eu tenho o meu atributo alvo, que é o risco. Isso aqui é um problema clássico de uma seguradora, né? De classificação de risco para seguros. Nesse caso aqui, por exemplo, seguro automotivo. Então, aqui, N vai ser o meu modelo computacional, que eu quero gerar a partir daquele conjunto de dados. D é a minha massa de dados, né? Nesse caso aqui, a minha massa de dados de treinamento. O I, ele é uma amostra qualquer, né? Uma instância qualquer. O A é o conjunto dos atributos, sendo que o X são os atributos explicativos, Y é o conjunto alvo, P é a quantidade de atributos, N é a quantidade de instâncias ou amostras. O meu modelo de árvore, N, ele recebe, ele tem como entrada só o conjunto dos atributos descritivos e ele me devolve um valor do atributo alvo, ok? Então, esta daqui é a árvore de decisão gerada a partir daquela massa de dados que eu mostrei anteriormente. Então, o que aquela árvore fez? Ela pegou aquele conjunto de dados e dividiu aquele conjunto de dados. Assim, ó, qual que é o atributo, quando eu vou calcular, utilizando essa massa de dados aqui, quando eu vou calcular o risco, qual atributo é o mais importante para definir o meu atributo-alvo? O risco. Ele vai olhar entre todos os atributos, e aqui, nesse caso, ele falou assim, o atributo mais importante é o sexo. Então, por exemplo, aí o sexo ele tem duas, ele é uma pergunta, qual sexo? Ele tem duas respostas, ou é masculino ou é feminino. Aí, bem binário ele, né? Inclusive. Hoje em dia já derivaríamos para mais possibilidades. Esse aqui é um exemplo antigo, deve ter pelo menos 10 anos. Aí, veja bem, que cada caminho que eu tomar aqui, ele é independente do resto. Tá vendo? Que quando eu saio, se eu escolher o sexo masculino, só aí eu ignorei, eu peguei todas as amostras lá dos meus dados que tem sexo feminino, esquece elas. Agora eu vou lidar só com as amostras cujo sexo é igual ao masculino. Com esse resto de dados que ficou, qual que é o atributo mais importante para eu definir o risco? Aí ele vai lá, qual que é o atributo mais importante? Idade. Aí a idade aqui, nesse algoritmo, ele dividiu entre maior que 30 e menor que 30. Certo? Aí, beleza, eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Maior que 30. Qual que é o outro atributo que sobrou nesse caso aqui? Foi o estado civil. Então, no estado civil, ele só tem duas respostas: se o cara é solteiro ou se ele é casado. E aí, para todo mundo que é casado, o risco é considerado baixo, né? Não é todo mundo, não. Eu acabei me expressando mal aqui. Na média das pessoas do sexo masculino com idade acima de 30 anos, com estado civil ou casado, o risco é baixo, na média. Ok? Então, o valor mais frequente é que o risco seja baixo. Já as pessoas do sexo masculino com idade acima de 30 anos, estado civil solteiro, o risco é médio. Agora, olha para você ver como a decisão é muito mais simples quando a gente vai para o sexo feminino. Se eu tivesse escolhido esse caminho aqui, ó, o sexo feminino, a idade já não é um fator preponderante para essa massa de dados que ficou lá, o sexo feminino. O fator mais preponderante é o estado civil, se é solteiro ou se é casado. Entenderam?
Então, como eu disse anteriormente, no modelo de árvores, isso aqui é tão interessante porque você consegue olhar para esse modelo. Eu conseguiria pegar aqueles dados ali, treinar uma rede neural para poder fazer essa classificação, e eu te mostraria uma matriz aqui com um monte de números que não faria sentido nenhum para nenhum de nós, certo? Só que o modelo de árvore é altamente interpretável. Eu consigo olhar para esse modelo e falar assim: hum, eu entendi os dados. Então, aquele modelo ele pegou essa massa de dados aqui e dissecou o comportamento que está por trás dessa massa de dados para a gente. Essa é a parte interessante do modelo de árvores, entendeu? Agora, como que os algoritmos fazem isso? É outra história. Primeiro algoritmo de árvores, mais famoso, eu deveria ter colocado a citação aqui. Aliás, eu deveria ter colocado todas as citações aqui. Peço perdão, esses são slides antigos, hoje em dia eu não faço mais isso. Eu sempre faço questão de colocar o autor, né, o artigo, o link para o artigo onde aquele método é proposto. Eu acho isso importantíssimo para que a gente possa manter a memória e referenciar, não só referenciar, mas também reverenciar os autores que deram aquela contribuição para o conhecimento, que deram aquela contribuição para a ciência. Eu vou, depois dessa aula, editar esses slides e vou colocar todas as referências de todos os métodos que a gente está citando aqui. Voltando. O algoritmo de Induction of Decision Trees é da década de 80, certo? E ele funciona mais ou menos o seguinte, em alto nível. Eu vou escolher o atributo, né, o atributo descritivo, né? Eu só quero, primeiro, eu só vou trabalhar com os atributos descritivos, que melhor separa as instâncias de Y. Professor, como é que eu sei qual que é o atributo que melhor separa as instâncias? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, na parte matemática, tá por trás desse cálculo. Então, desculpa. Então, uma vez que eu escolhi esse atributo, que ele é excelente para separar as instâncias do meu atributo-alvo, né? Separar as classes do meu atributo-alvo, ou separar os valores de referência. Eu vou colocar esse atributo, criar um vértice para esse atributo, e vou criar uma aresta e um novo vértice para cada. Desculpa, uma aresta para cada valor possível desse atributo, que vão ser os nossos filhos. Lembrando que cada uma dessas arestas vai dar origem para um caminho distinto de todos os demais. E cada caminho desse é uma outra história. Então, para cada nó filho, ou seja, para cada um dos caminhos possíveis que eu gerei a partir desse atributo, eu vou selecionar, né, eu vou excluir todos os outros dados e vou responder só aquela pergunta. Eu vou pegar o resto dos dados selecionados e falar assim, e agora? Qual que é o melhor atributo para poder separar as instâncias do meu atributo, do meu Y, baseado só nos dados que restaram? Eu vou fazer isso recursivamente para cada fio. Okay? Então, você olha assim, ele é um algoritmo bem simples, né? Ele é um algoritmo recursivo, e ele vai traçando cada um dos caminhos ele pode ter características distintas entre si. Né? Como é que esse algoritmo para, se ele é um algoritmo recursivo? Ele para quando eu estiver dentro de um caminho e eu já tiver gasto, já tiver utilizado todos os atributos disponíveis. Aí, tá bom. Aí eu volto recursivamente e pego o próximo nó filho disponível e continuo. Então, ele é um algoritmo de particionamento recursivo. Onde eu tenho uma função de particionamento que eu recebo o nó e o subconjunto de dados que restou, né?
após inúmeras seleções, após inúmeras decisões. Então, eu vou fazer basicamente aquele algoritmo lá. A função de particionamento ela só escolhe qual que é o atributo, né? E o passo recursivo ela vai dividir os caminhos, né? Chama o particionamento para escolher qual que é o atributo e vai dividindo os caminhos até criar a árvore toda. É um algoritmo bem simples, bem trivial, só que até agora a gente não viu a parte onde a gente decide qual é o algoritmo. A gente só viu o que é, escolhe um atributo, mas não falei qual que é o método de escolha do atributo. Então, o algoritmo de D3, e D3 vem Induction of Decision Tree, né? Ele vai utilizar o clássico algoritmo de D3 mesmo, ele utiliza uma métrica chamada ganho de informação para escolher, dentre os atributos disponíveis, qual que melhor divide o algoritmo Y. Uma vez que ele escolheu, né, ele vai ver qual que é o atributo, né, de todos os atributos disponíveis, qual que maximiza o ganho de informação, ele vai ser o atributo escolhido. E aí, para cada valor disponível naquele atributo, ele vai criar um nó filho vazio, né? Vai filtrar os dados, né? Pegar todos os dados, dado que aquele atributo tem aquele valor, né? Para cada valor disponível do atributo, e vai chamar de novo a mesma função recursivamente, só com o nó que foi criado e com os dados que foram filtrados a partir do valor de cada valor que está atual. E aí ele vai construir cada uma dos ramos da árvore. Né? O que ele precisa retornar aqui? É um gráfico. Então, ele não retorna a árvore inteira, ele retorna o nó pai, que tem a referência para os nossos filhos, e o resto da árvore. Beleza? Bom, eu falei que o ID3 ele utiliza uma métrica chamada ganho de informação para escolher qual que é o melhor atributo utilizado para poder particionar os dados. Só que para chegar lá em ganho de informação, lembrando que também tem muita gente aqui que nunca estudou teoria da informação, vou fazer uma preliminarzinha rapidinha, na mesma velocidade que nós fizemos a preliminar lá de gráficos. A aula vai ficar gravada mesmo, depois se vocês tiverem dúvida, podem ir assistindo, reassistindo à vontade. Bom, primeiro a gente tem que só estabelecer aqui a função de frequência. A maior parte dos algoritmos aqui eles vão trabalhar com probabilidades frequentistas, né? Probabilidades mais simples, que é simplesmente contar. No ID3 em particular, o ID3 ele não foi feito para trabalhar com dados numéricos. O ID3 ele foi projetado lá nos anos 80 só para trabalhar com dados categóricos. Ou houveram extensões do algoritmo posteriores que possibilitaram que ele trabalhasse com valores numéricos. Certo? A primeira coisa que ele faz, então, é calcular as frequências de cada valor, de cada classe. Né? Aqui, por exemplo, naquele banco de dados de exemplo ali, a gente tem as frequências, né, absolutas para cada valor, né, de cada atributo. Só que essas frequências atributos absolutas não me interessam. O que me interessa são as frequências normalizadas. Porque a frequência normalizada é o que a gente chama de probabilidade empírica. Okay? Então, a probabilidade empírica ela é a frequência normalizada, ou seja, ela é a frequência absoluta dividida pelo somatório de todas as frequências absolutas. Certo? Aí eu vou ter um número que ele é invariavelmente entre 0 e 1, e a somatória de todas as frequências normalizadas é igual a 1. Ou seja, ele é um espaço de medida
Se eu não me engano, de Lebesgue, né? Se tiver falhando na memória aqui, ele é um espaço de probabilidades. Agora, normalizando tudo, nós temos as probabilidades aí, né? Para cada atributo, para cada valor de cada atributo. No caso do atributo numérico, nós dividimos em uma faixa, em duas faixas de valores, né? Menores de 30 anos, maiores de 30 anos. Homens e meninos, né? Crianças e... Não que eu esteja falando que as pessoas de 20 anos são crianças. Longe de mim. Só estou falando de mim quando eu tinha 20 anos. E o que é informação? A informação é um negócio muito doido. A informação é de um símbolo. Né? E nós voltamos a falar de valores discretos, né? Valores categóricos, onde é muito mais fácil medir isso. A informação ela é medida como o negativo do logaritmo da probabilidade daquele símbolo. Olha só, é a quantidade de espaço, né? Aí vai depender a unidade, né? Aí se for o logaritmo da base 2 vai ser bits, aí tem os nats, tem, se for o logaritmo da base 10 é outro, eu esqueci as unidades. Mas ele fala qual é a quantidade de unidades necessária para poder armazenar aquela peça de informação. Entendeu? Então, a informação é a quantidade, né, a quantidade de unidades, dependendo do logaritmo, que a gente gasta para poder armazenar aquele símbolo. Ou seja, aquele valor dentro do conjunto de valores daquele atributo. Para quem não fez a minha disciplina de processos estocásticos, a gente tem aqui dois operadores muito importantes, que são a esperança matemática, que a gente costuma falar que a esperança é qual que é o valor mais provável de acontecer na variável aleatória x, que a gente costuma também dizer que é a média, um bom estimador de média. O operador de esperança, ele é o somatório de cada um dos valores multiplicado pela probabilidade daquele valor. Ok? Se esses dados forem normalmente distribuídos, o valor da esperança matemática é exatamente igual ao da média. Beleza? E aí nós temos a variância. Se a esperança matemática é um estimador da média, a variância é a média dos desvios em relação à média. Certo? Em média, quanto que os valores estão distantes desse valor esperado. Né? Então, isso aqui é a variância, ou seja, é a média dos desvios em relação à média. Geralmente é a variância. Beleza? Por que eu estou falando disso? Para a gente poder definir o conceito de entropia. Entropia é a média da informação de uma variável aleatória. A média de informação de uma variável aleatória é a sua entropia. Ou seja, a informação, eu não defini que a informação é uma quantidade associada a cada símbolo. Uma variável aleatória vai ter vários símbolos, né? Um atributo daqueles tem vários símbolos. Qual que é a média da informação dos símbolos daquele atributo? Então, é isso aqui. Ou seja, a entropia, que a gente chama de H, é o valor esperado da informação daquela variável. Ou seja, cada uma das informações de cada um dos símbolos multiplicado pela probabilidade daquele símbolo. A informação de cada um dos valores daquele atributo multiplicado pela probabilidade de cada um dos valores possíveis daquele atributo multiplicado pela probabilidade daquele valor. Isso aí é entropia. Tá,
Beleza, a fórmula matemática está aí. Mas o que isso significa? Certo? A entropia é um dos conceitos mais importantes. Não é só da matemática, não. É da computação, da inteligência computacional, então nem se fala, né? Do aprendizado de máquina. A entropia, ela é uma das, assim, para quem já estudou lá, Deep Learning, você tem lá a função de curso de entropia cruzada, né? Que no caso é a entropia de um sinal por outro sinal. Então, você tem a função de a divergência de Kullback-Leibler, que é baseada na entropia, e uma série de outras métricas importantíssimas que são baseadas na entropia. Mas voltando ao assunto, o que é entropia? A entropia ela tem uma função para nós. Ela mede a imprevisibilidade. Ela mede o grau de desordem de uma variável. Isso é muito interessante. E isso agora vocês vão conectar bastante com a questão da escolha do atributo que é realizada pela árvore de decisão. Que a gente vai pensar na entropia como previsibilidade, certo? Com incerteza também, né, professor? Poderia falar Pode que a falar, medida de... pode repetir que eu não te ouvi, desculpa. Tudo bom, boa noite. Poderia também dizer que é a medida de incerteza, né? Isso, imprevisibilidade é incerteza, né? Sim. Quanto maior a previsibilidade, maior a certeza. Quanto maior a imprevisibilidade, maior a incerteza. Né? Mas eu acho que incerteza, com certeza, é uma palavra mais elegante do que previsibilidade. Mas incerteza é exatamente para isso. Ela é mais elegante e menos pedagógica. Eu acho que previsibilidade é mais pedagógica do que incerteza. Então, quanto maior a entropia, menor a previsibilidade. Então, a entropia é o inverso da previsibilidade. Isso aí é um negócio muito interessante. Quando a gente vamos pegar, por exemplo, um atributo e esse atributo, todos os valores são iguais. Tem lá, eu fiz uma amostra aqui em Montes Claros, né, de pessoas que nasceram em Montes Claros e vai fazer um estudo qualquer e lá tem o campo. Naturalidade. Só vai ter Montes Claros. Existe alguma variação nesse valor? Não. Qual que é o grau de incerteza desse valor? É zero. Ele não tem certeza. Você tem certeza que todo mundo ali é de Montes Claros. Então, ele é completamente previsível. Qual que é a entropia desse valor? Zero. Ele não tem desordem nenhuma. É 100% previsível. Certo? Então, vou pegar aqui, por exemplo, 3 distribuições de probabilidade. Uma distribuição que é uma distribuição uniforme, certo? Uma distribuição, embora seja discreta, mas é uma distribuição aproximadamente normal, que é binomial, alguma coisa, e uma distribuição aproximadamente exponencial. Okay? Qual dessas distribuições aqui tem maior incerteza? É a distribuição uniforme. Por que todos os símbolos aqui têm a mesma probabilidade? Se todos eles têm a mesma probabilidade, qual que é o valor esperado? Não sei, todos têm a mesma probabilidade. Sabe? Sinceramente, não sei. Porque se todos têm a mesma probabilidade, pode ser qualquer um deles. Lembrando aí que é 33 dízima periódica, né? Então,
meu nível de incerteza aqui é muito alto. Agora, olha essa daqui que é aproximadamente normal. Eu tenho um cara aqui no meio, certo? Que ele tem uma probabilidade muito maior do que a dos outros dois. Então, o meu nível de incerteza é menor, porque eu tenho um elemento que é mais provável que os demais, certo? Que é esse cara aqui do meio. Entendeu? Só que depois, se não for ele, eu tenho um grau de incerteza entre A e C que tem a mesma probabilidade. Agora, quando eu vou para exponencial, eu tenho um cara ele tem que ele tem uma probabilidade alta, ele é muito provavelmente o cara que vai ser sorteado, que vai, assim, é o mais esperado, com certeza. Eu tenho um segundo mais esperado que não concorre com outros, e eu tenho um último que é o menos esperado. Então, o meu grau de imprevisibilidade aqui, ele é menor do que esse, que é menor do que esse. Entenderam? Então, a entropia deste cara aqui é alta, certo? 0,47. A entropia desse cara aqui é menor, 0,41, e a entropia desse aqui ainda é menor do que os dos outros. Cada uma dessas distribuições de probabilidade. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho alta entropia, significa que eu tenho baixa previsibilidade. Eu tenho média entropia, média previsibilidade, baixa entropia, alta previsibilidade. Então, a entropia é essa quantificação numérica da incerteza, da imprevisibilidade. Quanto maior a entropia, mais difícil de prever. Quanto menor a entropia, mais fácil de prever. Por que a entropia é utilizada como função de custo no treinamento de inúmeros modelos? Exatamente porque eu estou querendo que as previsões daquele modelo, né, sejam previsíveis. Sabe? Eu quero diminuir a entropia do modelo, eu quero diminuir a desordem do modelo, eu quero que ele seja previsível. Então, já que nós falamos em frequências, nós colocamos as frequências de cada valor em cada atributo. Agora nós vamos. E até aqui, até na entropia, a gente estava avaliando um atributo sozinho. Só que para eu construir a minha árvore de decisão, eu preciso medir a entropia conjunta lá na frente, que é o quão quando eu sei, quando eu conheço o valor de um atributo descritivo, o quão bem eu consigo prever o meu atributo alvo. Qual que é o grau de imprevisibilidade, de incerteza, para eu adivinhar o atributo descritivo, dado que eu sei o atributo descritivo, dado que eu sei meu x, o quão que é fácil eu adivinhar o valor de y. Então, para isso, eu preciso primeiro gerar as frequências conjuntas desses dois atributos, do descritivo e do atributo alvo. A partir daí, aqui estão as frequências conjuntas, você vai ver que tem algumas que são muito altas, outras que são mais baixas. Vou normalizar isso aí para que eles virem probabilidades conjuntas, né? Ou seja, a probabilidade conjunta é com qual frequência esses dois valores aparecem juntos no meu banco de dados, certo? No caso, a frequência normalizada. Então, aqui eu tenho, olha só, algumas frequências bem baixinhas e algumas frequências um pouco mais altas. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui que o sexo masculino ele tem uma probabilidade muito alta, né? Ele tem uma probabilidade alta de aparecer com risco alto. Entendeu? Ele tem uma probabilidade maior de aparecer com risco alto do que o sexo feminino. Então, o valor de sexo igual a F
e o valor de risco igual a alto, ele tem uma probabilidade menor de aparecer em conjunto do que o sexo igual a masculino e o risco igual a alto. Então, baseado na probabilidade conjunta, eu acho a entropia conjunta. A entropia conjunta é a probabilidade conjunta de x com y multiplicado pelo logaritmo da probabilidade conjunta de x com y. Também tem um outro jeito. Aí tem a entropia condicional também. Né? Eu não vou nem adentrar muito na diferença da conjunta com a condicional, porque senão nós não vamos sair daqui antes das 11 horas. Então, a informação mútua é a segunda, depois da entropia, a informação mútua ela é uma das métricas mais importantes para a inteligência computacional. A informação mútua ela é um estimador não linear, prestem atenção nisso, um estimador não linear de correlação entre duas variáveis. A gente está muito acostumado a utilizar aquela correlação, né, que vai de -1 até 1, só que aquela é uma correlação de Pearson, né, de Pearson. Aquela correlação ela é linear. E se houver um relacionamento não linear entre as duas variáveis, aquela métrica ela não será capaz de pegar. A informação mútua pega. Então, a informação mútua ela vai nos dizer o quão dependentes esses dois atributos x e y são a partir do cálculo das suas entropias. Então, qual que é a dependência mútua de x e y? É a entropia de x mais a entropia de y menos a entropia conjunta de x com y. Isso aí vai me dar um valor, não é um valor normalizado, se você quiser normalizar, divide pelo somatório das duas entropias, de Hx e Hy, certo? Mas ele vai te dar um valor que, quanto for maior, maior a dependência, quanto for menor, menor a dependência entre elas. Então, depois de explorar esses conceitos aqui, probabilidade, frequência, probabilidade, entropia, informação, entropia, entropia conjunta, informação conjunta, a gente pode voltar e falar dos modelos de árvore. Então, quais são os critérios de passionamento que a gente pode adotar aqui? Muitos. A gente pode adotar entropia ou ganho de informação, a gente pode adotar o índice Gini, a gente pode adotar a variância, e aí tem um sem número de outros modelos mais recentes que podem ser utilizados para poder fazer esse particionamento. Vamos no caso do ganho de informação. O ganho de informação ele é uma função que é baseada em entropia, né? Mas a entropia de quê? A entropia do atributo alvo, do y, em função dos atributos explicativos x. Ok? Ele diz o seguinte, o quão que esse atributo x, ele ajuda a explicar o meu atributo y. Quanto maior o valor do ganho de informação, mais aquele atributo ajuda a explicar o atributo y. Ou seja, melhor ele é para discriminar o atributo y. Então, o ganho de informação, olha só, essa função aqui é a entropia de y menos o somatório da probabilidade de cada um dos valores de x multiplicado pela entropia condicional de y dado aquele valor de x. Isso aí vai te dar o ganho de informação, que é... Eu já expliquei. Ops, volta. Isso aí ele vai te dar o quão x, ele, voltando lá na informação mútua, né? Ele é um conceito derivado da informação mútua. Ele vai te dizer o quanto de informação esse atributo x compartilha
com o atributo y. Então, o que eu ganho de informação? Quando eu sei esse atributo x, o quanto que eu ganho de informação para conhecer o atributo y. É isso. Esse é o objetivo dessa função. Então, só que ele também tem um problema, ele é uma função desbalanceada. Se a função, o atributo x tiver muitos valores, ele vai ter um peso maior do que outras que têm menos valores. Então, dá para a gente normalizar o ganho de informação dividido pela entropia da variável x, aí eu viro uma outra função que é chamada razão de ganho. Então, eu vou calcular essa função para todos os meus atributos descritivos em relação ao meu atributo-alvo e vou escolher aquele atributo que maximiza a minha razão de ganho. Aquele atributo cuja razão de ganho for maior que os demais vai ser o primeiro cara a ser escolhido. E depois, com os atributos que restaram, com os dados que restaram, eu vou escolher daqueles que sobraram, aquele que maximiza a razão de ganho. E vou fazer isso recursivamente. Então, além da razão de ganho, eu tenho, por exemplo, o índice Gini, ou índice de impureza, que é baseado nessa fórmula, até é muito simples aqui, não confundir esse I aí com a informação mútua. Okay? O índice Gini é 1 menos o somatório quadrado da probabilidade condicional do atributo alvo dado o atributo descritivo. Né? Então, o que é impureza? O que isso quer dizer? Se eu escolher aleatoriamente um valor lá do meu atributo descritivo, x, e se eu associar esse valor que eu escolhi aleatoriamente a uma outra classe lá do meu atributo-alvo aleatória também, com frequência eu acertaria ou eu erraria essa classificação. Então, isso aí é o índice Gini. Quando o índice Gini tende para zero, significa que eu praticamente nunca vou errar, mesmo se eu escolher aleatoriamente. Quando o índice Gini tende para 1, significa que eu sempre vou errar. Ou seja, quando o índice Gini tende para zero, significa que aquele atributo descritivo é um excelente preditor do meu atributo-alvo. E, mesma coisa, quando o índice Gini tende para 1, significa que aquele atributo é um péssimo preditor do meu atributo-alvo. Certo? No caso aqui, não é eu falei argmax aqui, mas é argmin, viu? Perdão. Eu tenho um outro critério aqui para escolher o atributo, que pode ser a redução da variância. Esse serve para quando o meu atributo alvo ele é numérico. Ou seja, eu vou criar uma árvore de regressão, no caso. Então, eu preciso da variância condicional. O que é a variância condicional? A variância condicional é o seguinte: lembrando do conceito de variância lá atrás, é a média dos desvios em relação à média, ou seja, o quão distantes, em média, os valores estão do valor médio ou do valor esperado, certo? Então, a variância condicional é basicamente isso. O quanto que... aí eu tenho a esperança, o valor esperado médio, né? Beleza? O quanto que, em média... Né? Não, isso aqui é a variância condicional, não é a variância conjunta. Desculpa, eu estava explicando a variância conjunta. Variância condicional. Variância condicional é outra coisa. É o seguinte, dado que eu sei um valor de x, quanto que o valor de y varia dado que eu sei o valor de x? A variação média do valor de y, dado que eu sei um valor de x. O que isso quer dizer?
Se eu tenho um valor de x para o qual o meu y varia muito, significa que aquele x não é capaz de prever muito bem o valor de y. Se eu tenho uma variância baixa, se o valor de y varia pouco, quando eu sei o valor de x, significa que x é um bom preditor de y, ok? Então, a variância condicional, ela me fala assim, eu quero escolher os atributos baseado no seguinte, eu quero escolher o atributo x que minimiza a variância condicional, ou seja, eu sempre vou escolher o próximo atributo que melhor prediz o valor de y, por quê? Porque tem a menor variação de valores. Né? Basicamente, o que eu acabei de falar. Então, o meu próximo atributo escolhido é aquele que dentro dos atributos disponíveis, é aquele que tem a menor variância condicional com y. Ou seja, uma vez que eu conheço o valor daquele atributo, a variação de y é a menor possível. Se ele variar demais, significa que não é um bom preditor. Então, só um exemplo pictórico aqui de como esses algoritmos eles dividem o espaço dos dados. Então, eu tenho um conjunto de dados, aqui é o meu conjunto de dados, onde eu tenho 3 atributos. Eu tenho o primeiro é uma letra, o segundo é um número, e o último é a minha classe, que pode ser positivo ou negativo. Eu vou criar uma árvore de decisão para explicar esses dados aqui. Ok? No caso, esses meus dados eles já estão até ordenados para poder facilitar. Então, primeira coisa, qual será que é o atributo que melhor divide aqui, que melhor classifica, melhor decide um atributo de classe? No meu caso aqui é a letra. Então, eu já reparti em subconjuntos aqui. Ó. Cada nó filho, ele vai separar um subconjunto dos dados. E aí, depois da letra, só sobrou o número, né? Então, para cada número, eu tenho um comportamento. O A só tem 2 números, que é 2 e 3. O B só tem 2 números, 2 e 3 também. Mas o C tem o número 1 e o número 2. Então, cada conjunto dos nossos aqui é diferente. E aí, eu tenho qual que é os valores mais prováveis para cada caso. Uma das formas de se fazer a escolha dos valores numéricos também é dividindo em subintervalos. Foi o primeiro que nós fizemos. Né? Para isso, você precisa escolher qual que é o melhor ponto de corte. Aonde que eu vou colocar o intervalo para poder dividir. E para isso, você vai pegar aquela mesma métrica, ganho de informação, vai testar para diferentes valores dentro do domínio dos dados. E isso aqui é um algoritmo caro computacionalmente. Não é a melhor maneira de se fazer isso. Beleza? Mas o que ele faz é o seguinte, ele vai pegar o valor e vai subdividindo. Né? Geralmente ele sempre divide em 2 intervalos. Mas tem algoritmos mais novos que são capazes de fazer isso melhor. Aí, gente, obviamente, se você tiver mais de um atributo-alvo, cada atributo-alvo que você gerar com o ID3, ele vai gerar uma árvore diferente. Né? Ele é um algoritmo caro computacionalmente, porque ele é um algoritmo recursivo, ele gasta bastante memória. Se você tiver um conjunto de dados muito grande, aí vai gastar memória mesmo, beleza? E o cálculo do ganho de informação ele é caro computacionalmente. Tá? Toda hora ficar gerando, calculando as probabilidades, entropia, então não é um algoritmo muito otimizado. Existem vários outros algoritmos posteriores, inclusive o mais famoso é o C4.5, é o mais clássico. Só que o C4.5 ele é protegido por patente. Então, eles publicaram o GJ4.8, na verdade, é o J48. Fizeram uma brincadeira né, com o Bryman, que é o autor.
E esse daí é de código aberto. E aí existe o CART, que é árvores de regressão. Só que depois desses aqui são só para citar os clássicos dos clássicos dos clássicos. Existem trocentos milhões de algoritmos de geração de árvores. Muitos, muitos, muitos. Milhares. Alguém que já fez a disciplina de algoritmos evolucionários deve estar se perguntando, mas eu poderia utilizar um algoritmo genético para poder criar uma árvore de decisão? Pode. Como eu disse, as árvores, elas são um modelo de conhecimento. Para criar esse modelo de conhecimento, existem muitos métodos de aprendizado diferentes. O método de indução, o método de inferência deles são todos iguais. Vai fazendo, percorrendo o caminho e tomando as decisões. Mas o método de indução de árvores, o método de treinamento, tem muitos. Bom, eu vou pular isso aqui, muita coisa. Ô, gente, dependendo, isso aqui vale a pena falar, dependendo, o ID3, por exemplo, ele tem a mania de gerar árvores gigantescas, enormes, muito especificadas. Então, o que a gente precisa fazer depois de criar a árvore é fazer a poda, o pruning, né? Você vai pegar muitos ramos daquela árvore de decisão ali, que às vezes eles representam uma parcela muito pequenininha dos dados, a probabilidade muito pequena de acontecer, aí você corta, certo? Então, se lembrar sempre do princípio da parcimônia. O que é o princípio da parcimônia? Quanto menor o modelo, mantida a eficácia, melhor. Então, a gente tem que manter a acurácia, né? Mas tentar minimizar o tamanho da árvore até por questões de desempenho. Então, você tem alguns algoritmos hoje já fazem a poda durante o treinamento. Eles verificam se aquele ramo que está sendo criado ali, quantos por cento do total de dados ele representa. Se tiver abaixo de um determinado limiar, ele não cria aquele ramo e segue adiante. Por quê? Porque é uma coisa muito específica, né? E tem algoritmos, como por exemplo o ID3, que aí você tem técnicas próprias para fazer isso. Depois, primeiro ele cresce a árvore, depois ele poda. Né? Você tem o pruning. Uma outra coisa interessante é que todo modelo de árvore pode ser expresso na forma de regras de produção. O que é uma regra de produção? Uma regra de produção é aquela: se uma determinada produção, então uma determinada ação. Então, como eu disse lá no início, da raiz, ou seja, do primeiro vértice da minha árvore até qualquer um dos vértices terminais dos nossos folha, né? Só existe um caminho. Só existe um caminho possível, isso é uma propriedade dos grafos do tipo árvore. Então, para cada um desses caminhos, eu consigo gerar uma regra de produção. Cada possível caminho da árvore gera uma regra. Então, se eu tenho essa árvore de produção aqui, eu consigo gerar esse conjunto de regras aqui, reforçando a interpretabilidade dos modelos de árvore. Isso é mais uma curiosidade. Agora vamos falar do Ensemble Learning. Gente, os modelos de árvore, eles são modelos clássicos. São modelos, como eu já disse anteriormente, pensados para dados de baixa dimensionalidade, certo? Você tem um conjunto, um pequeno número de atributos, pode ser até muitas instâncias, mas muitas amostras.
Mas se você tem um número pequeno de atributos, modelo de árvore é rápido, simples, interpretável, né? Mas as coisas começam a ficar difíceis quando o seu número de atributos começa a ficar muito grande. Aí as árvores começam a ficar estratosfericamente grandes e pouco interpretáveis. E isso não é interessante para ninguém. Daí, cara, passaram-se muito tempo depois da criação das árvores, veio a febre de inúmeros outros modelos, redes neurais, modelos fuzzy, SVMs, né? Máquinas de kernel. Exatamente por quê? Porque as árvores, os dados, com a modernidade, né, os dados foram ficando cada vez mais volumosos e com mais dimensões, e as árvores não conseguiam corresponder. Até que o Léo Breiman, o mesmo cara que lá atrás inventou as árvores de decisão, ele teve uma sacada muito doida. Ele está criando, fazendo esses algoritmos caros aqui para poder achar uma árvore de decisão que seja a melhor árvore de decisão, a rainha da floresta, entendeu? Mas e se ao invés de ter uma árvore mestre, eu utilizasse uma floresta de árvores e pegasse a média dos resultados? Aí eu geraria várias árvores com configurações diferentes, né? Veria como cada uma delas se comporta e pegaria a média dos resultados. Menino, não é que deu certo? Hoje, para dados estruturados, os modelos de ensemble learning são estado da arte. O que quer dizer estado da arte? Não há algoritmos mais eficientes do que os algoritmos de ensemble learning para dados estruturados, particularmente dados estruturados de alta dimensionalidade. Esse deep learning em redes neurais convolucionais, MLP, não, não, ensemble learning. Você pode chorar à vontade da sua técnica ensemble learning. Vai lá no Kaggle, vai lá no Kaggle. Acesse o site lá que tem as competições de ciência de dados, de mineração de dados. Para dados estruturados, os primeiros modelos são sempre de ensemble. Beleza? Há pouca expectativa de que isso vá mudar no curto prazo. Beleza? Mas em ensemble learning, o que é mesmo? Bom, eu já falei de alguns modelos de arte, né? Com dados têm alta dimensionalidade, centenas de atributos, muitas milhares ou milhões de instâncias, né? Se vou pegar uma árvore sozinha, ou a árvore vai ficar em gigante, ou ela vai ficar muito imprecisa. Né? Se você não quer que a árvore seja gigante, ele vai fazendo aquela poda, mas aí vai deixando muita coisa para trás, a árvore não vai ficar legal. Uma árvore sozinha não vai dar conta desse recado. O que é o modelo de ensemble? Ensemble, a palavra, significa juntos. Significa comitê, na verdade. Ensemble, a tradução literal é comitê. Então, quando você fala de um método de ensemble, você fala de um método de comitê. É um comitê, é um conjunto de outros métodos mais simples, mas que trabalham em conjunto. Entenderam? Então, ao invés de ter um modelo que decide tudo sozinho, eu tenho vários modelos independentes, né? Eles pegam os dados, cada um deles gera a sua própria previsão, mas depois eu vou pegar todas as previsões dele
e vou fazer uma previsão final. Entendeu? Então, qual que é a lógica disso aí? Eu sempre falo, mas o cientista tal falou, não tem poder, não tem poder nenhum só. Nenhum pesquisador tem poder sozinho. Quem tem poder é o coletivo dos pesquisadores, que geralmente são as instituições científicas. Porque eu posso cometer erros, você pode. Nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós é bom em tudo. Muito pelo contrário. Nós temos muito mais coisas das quais nós somos ignorantes do que nós somos especialistas. E essa é a ideia do samba. Nenhum daqueles vários modelos que compõem o ensemble, ele é perfeito. Mas eu junto os pontos fortes de todos eles. O ponto forte de um corrige a fraqueza do outro. Então, tem vários modelos ali e que a média daqueles modelos é muito melhor do que um modelo sozinho. Sempre vai ser. A média dos modelos do ensemble é melhor do que o melhor modelo do ensemble sozinho. Entendeu? É o conceito da sinergia. Como eu disse, né, o ensemble, ele é muito mais preciso que qualquer um dos seus componentes isoladamente. Então, o meu ensemble, ele é um modelo, eu entro com os atributos descritivos, retorno um atributo, o valor de um atributo alvo. Só que esse modelo aqui, ele é como se fosse um hipermodelo. Ele é um modelo de modelos. Ele é composto por vários outros modelos menores dentro dele. E a saída, a predição Y, ela é a união das predições de cada um dos modelos isolados. A forma como eu vou fazer essa união aí depende do tipo de dados, ok? Por exemplo, antes de chegar lá, existem várias formas de fazer isso. Congelou a tela. Oxe. Bom, agora foi. Então, quais são as principais técnicas que nós temos? As principais técnicas são bagging, né? Que é, por exemplo, lá do Random Forest, e a boosting, que é a do Gradient Boosting, que esse é, XGBoost, Extreme Gradient Boosting. Essa é a técnica das técnicas de ensemble, que é o estado da arte, estado da arte, estado da arte mesmo. XGBoost para dados estruturados, esquece. Então, o que é o bagging? Bagging é uma forma de falar bootstrap aggregating. O que é isso? É muito louco a simplicidade desse negócio. É o seguinte, eu vou pegar um conjunto de dados de treinamento, beleza? Eu tenho um grande conjunto de dados de treinamento. Eu vou amostrar aleatoriamente. Olha só que maluco. Entendeu? Eu vou amostrar aleatoriamente. Eu não vou, ao invés de pegar todos os atributos, eu vou escolher aleatoriamente um subconjunto desses atributos, um pequeno subconjunto desses atributos. Tem que ter lá, obrigatoriamente, tem que ir com o atributo alvo, mas eu escolho aleatoriamente. Pego esse subconjunto de dados que eu mostrei e mando treinar um modelo de árvore com ele. Beleza? Eu vou fazer isso diversas vezes. Primeira coisa que eu tenho que escolher é quantos submodelos eu vou ter dentro do meu ensemble. Então, vamos falar. Eu vou querer um ensemble com 50 submodelos, ou modelos internos. Então, ele vai fazer esse loop aqui 50 vezes. 50 vezes ele vai pegar a massa de dados, escolher atributos aleatórios lá dentro. E aí é muito legal, porque
Tem técnicas que escolhem só os atributos, tem outras que escolhem atributos e instâncias, a amostra 1 e a amostra 8, aleatoriamente. E aí vai criar um modelo de árvore em cima desse modelo amostrado, certo? E aí eu retorno o conjunto de todas as árvores que eu gerei aleatoriamente. Isso aqui é o algoritmo de Random Forest. Cara, o negócio é um monte de árvore gerada em cima de um conjunto de dados amostrados aleatoriamente. Como é que esse trem funciona? Funciona maravilhosamente bem. Vão ter modelos ali que vão ser péssimos, mas vão ter modelos ali que são ótimos. Ao invés de tentar otimizar isso e achar o melhor modelo, eu gero isso aleatoriamente. O treinamento é, super rápido. Estou gerando um negócio aleatório, uma base pequena, ele vai gerar uma árvore pequena, um monte de árvores pequenas. E o conjunto dessas árvores, essa floresta, na média, ele vai ser muito preciso. Então, se o problema for de regressão, por exemplo, o resultado de cada uma das árvores, eu vou tirar a média desses resultados para gerar o valor final. Se for de regressão, ou desculpa, se for de classificação, eu vou fazer uma votação, ou seja, qual foi a classe que foi escolhida mais vezes por todos os modelos. Essa classe que foi a mais escolhida mais vezes, muito provavelmente era a classe correta. E é assim que o ensemble ele gera a predição final com base nas predições intermediárias dos seus modelos internos. Então chega a ser simplório isso. Um monte de redes, de modelos pequenininhos, com um viés aleatório muito grande, mas que, trabalhando em conjunto, são muito precisos. Muito precisos. Então, as florestas aleatórias, as random forests, elas são isso. É um modelo de bag que utiliza árvores de decisão, certo? Então, qual que é a questão do bagging aqui? É que ele vai escolher os atributos aleatoriamente. Então, eu vou gerar subconjuntos. Aí ele tem uma fórmula específica para falar quantas instâncias vai ter em cada subconjunto, amostrado aleatoriamente, e a quantidade de atributos que vai ter. Então, P é o total de atributos. Geralmente, cada subconjunto aleatório tem raiz de P atributos. Ele vai ser bem pequeno mesmo. Um subconjunto assim, bem pequenininho, vai gerar um monte de árvores bem pequenininhas. Então, ele é bem rápido de se treinar, porque o custo maior de indução da árvore interna. Então, essa aqui é a minha primeira árvore que eu gerei. Então, nesse primeiro conjunto de dados aqui, tinha os atributos A, B e C. Aí eu criei. Só que na minha segunda amostragem não tinha o A, B e C. Já tinha um subconjunto diferente de atributos. O B, o F e o G. Aí eu gerei mais uma outra árvore, um outro conjunto aleatório de subconjunto amostrado aleatoriamente, e já tinha um conjunto diferente de atributos. E aí, cada uma das árvores que foi gerada aqui vai ser um modelo. E o meu ensemble é o conjunto de todas essas subárvores aqui. E funciona bem demais. Hoje parece muito simples, mas na época que o Brayman teve essa sacada, né? Cara, que sacada que o cara teve. Um monte de modelos, e ele costuma, no algoritmo, no artigo, quer dizer, ele chama isso aqui de algoritmo de modelinhos burros, dummy models, né? São modelinhos que, se fosse ele sozinho, ele tinha uma taxa de erro muito grande. Mas ele não está sozinho. Ele está trabalhando com vários modelos ao mesmo tempo. Então, quais são os parâmetros desse modelo de ensemble, desse modelo de comitê? Primeiro, a gente tem que definir qual que é o número de modelos internos. Isso é um parâmetro muito grande. Não pode ser de mais, não pode ser de menos. Ok? Isso tem que ser, depende de cada dataset. Né?
O tamanho das partições de instância, então, por padrão, é raiz de P, mas você pode fixar um valor. Aí eu quero que cada partição, cada subconjunto amostrado aleatoriamente tenha no máximo 5 atributos. 10 atributos. Ou deixa lá o raiz de P. Valeu o contrário. Você fala assim, qual que é o tamanho máximo de amostras que vai ter cada partição do conjunto original e qual que é a quantidade de atributos, né, máxima de atributos que vai ter a partição do conjunto original. E aí tem os outros parâmetros de árvore, né? E aí tem os parâmetros próprios de árvore de decisão, que é largura máxima, altura máxima, por aí vai. Existe esse bagging, não é o único tipo de ensemble que existe. Esse bagging ele é muito conhecido por causa das random forests, né? Mas hoje o mais utilizado mesmo é o boosting, que é o impulsionamento. O boosting ele é muito mais complexo, só que muito mais preciso, né? Como é que é a ideia do boosting? A ideia do boosting é que eu vou criar vários modelos. Modelos simples. Mas cada modelo que eu for criando, eu vou criando eles na sequência, cada modelo que eu vou criar, ele corrige os defeitos do último modelo. Então, o primeiro ele vai ter um monte de defeito. Mas o próximo modelo que eu vou treinar ele para corrigir os modelos os defeitos do modelo anterior. Mas ainda vão ficar erros. O terceiro modelo que eu for criar, eu vou focar em treinar esse cara para corrigir os erros do último modelo. E assim eu vou fazendo até chegar num ponto onde eu decida parar. Então ele fala assim, o quanto que cada um daqueles modelos internos é bom ou ruim pela quantidade de erros que ele produz. Então, qual que o boosting faz? Ele tem um monte de modelos internos e eu tenho um peso associado a cada um daqueles modelos internos, que reflete a acurácia daquele modelo interno. Certo? A garganta já está secando mesmo. Né? Eu falo com gosto também, né? Então, vamos lá. Como é que eu associo os pesos? Eu não associo os pesos, primeiramente, nos modelos. Eu associo os pesos nas amostras do meu conjunto de dados. Olha só que interessante, nas amostras. Primeiro, todas as amostras têm um peso igual. Só que a gente sabe que tem algumas amostras que são mais difíceis de se classificar ou de se prever do que outras. Esse algoritmo, com o passar do tempo, ele vai identificando quais as amostras que são as mais difíceis e vai aumentando o peso dessas amostras. Ao passo que as amostras que são bem mais simples, ele vai abaixando o peso delas. Ok? Então, quando eu falo que é o próximo modelo, ele vai trabalhar para corrigir os erros do modelo anterior, é porque o algoritmo vai focar nas amostras que têm um peso alto, que são exatamente aquelas em que o modelo anterior errou mais. Entendeu? Então, inicialmente, todas as amostras têm o peso ômega, que é igual para todo mundo. Então, eu vou criar um subconjunto normal e de acordo com a importância, né? Com o peso de cada uma das instâncias. No início, certo? Todas vão ter iguais, então a amostragem ela é uniforme. Mas com o passar do tempo, os pesos vão se diferenciando, a gente vai dar mais importância, a gente vai selecionar mais vezes aquelas amostras que têm um peso maior, ou seja, são mais difíceis. Aí, eu vou criar vários modelos para aquele subconjunto aleatório que eu criei ali, certo?
Vou treinar vários modelos. Depois que eu treinei esse modelo, eu vou testar cada um desses modelos e ver qual que é o erro de cada um desses modelos. Beleza? Eu vou fazer a predição para cada um deles, vou achar o erro, ou seja, aqui ele previu o meu atributo-alvo, vou ver qual que é a diferença, se está igual ou não, multiplicado pelo peso daquela amostra. Ou seja, se for uma amostra fácil, quase não impacta no algoritmo. Mas se for uma amostra muito difícil, ela vai ter um impacto muito grande no algoritmo. Então, isso aqui é o erro total. Aquele modelo que tiver a menor taxa de erro vai ser adicionado no ensemble. Beleza? Aquele cara que errou demais, eu esqueço ele. Beleza? Agora eu volto no início. O que eu vou voltar no início aqui? Eu vou pegar o ensemble do jeito que ele está agora e vou tentar prever todas as instâncias do meu conjunto de teste. Opa! Ele começou a errar. Aí eu vou ver quais são as instâncias que ele está errando mais e vou marcar. Ó, essas instâncias aqui, eu estou tendo mais dificuldade em prever elas. Aumenta o peso delas aí. Beleza? O que vai acontecer? Se o ensemble também tiver umas instâncias que toda hora ele acerta, eu vou diminuir o peso daquela, porque aquela é pouco importante para o meu treinamento. Agora que eu já reclassifiquei, que eu já reponderei as minhas instâncias, eu vou treinar um novo modelo, eu volto lá atrás, no primeiro passo. Eu volto lá para o item 2, que eu gero uma nova amostra aleatória dos meus dados, privilegiando as amostras que têm o peso mais alto. Em cima dessa amostra aleatória, eu vou treinar vários modelos de inteligência. Aí pode ser, por exemplo, o modelo de árvore, certo? E aí esses modelos eles vão estar sendo treinados nos dados mais difíceis. Vou calcular o erro de todo mundo, vou escolher o melhor modelo dentre os modelos que eu usei, vou adicionar ele no meu ensemble, vou pegar os dados todos, tentar prever com o meu ensemble para ver. E agora, com esse novo modelo, quanto que ele melhorou da iteração anterior? Aí tem as instâncias lá onde ele ainda vai errar, vou aumentar o peso dessas instâncias, vou diminuir o peso das que ele sempre acerta e bola para frente. Vou fazer várias iterações, cada iteração eu adiciono um modelo no ensemble até eu ficar satisfeito, até a minha taxa de erro ser bem pequena. Então, vocês podem ver que o boosting, ele impulsiona no sentido de que ele está sempre escolhendo o subconjunto de dados mais difícil para poder treinar um modelo que é capaz de corrigir os erros que o ensemble estava criando até ali. Então, a cada iteração, ele vai melhorando, ele vai se autocorrigindo. Aí a gente tem o ADA Boost, que é uma variação, onde cada classificador também tem um peso. Aí, olha só, ele não escolhe só o melhor. Ele cria vários classificadores, mas põe um peso em todos eles, né? Minha água já está acabando. Mas os slides também já estão acabando, então tá de boa. E ele combina todos os classificadores pelo voto ponderado de acordo com o peso de cada classificador. Então, por exemplo, se for um problema de regressão, ao invés de fazer a média simples, igual eu fiz lá no início, eu faria uma média ponderada pela importância do modelo interno. Certo? Hoje eu vou passar porque é uma variação muito simples daquilo que a gente já viu. Beleza? Depois vocês têm a oportunidade de ver isso aqui com mais detalhe. Então, o Extreme Gradient Boosting, né, ele é baseado nessa técnica aqui.
Beleza? Então, quais são os principais métodos de boosting que nós temos? Que é o Adaptive Boosting, o AdaBoost, o Gradient Boosting, que é o GDBoost, e o Extreme Gradient Boosting, que é o XGBoost, que tem uma biblioteca própria, né? Você não encontra ele facilmente. Você pode implementar, mas ele tem inúmeras bibliotecas próximas de XGBoost, e tem uma delas que já é otimizada mesmo para o alto desempenho. O Extreme Gradient Boosting, pessoal, é o topo da cadeia alimentar dos modelos de ensemble. Até o presente momento, é o melhor ensemble que existe, o Extreme Gradient Boost. Eu acho que está na versão 3, se eu não me engano, ou 4. Beleza? Que aí ele é extremamente eficiente para dados estruturados. Então, anotem esse mantra aí para vocês. Para dados estruturados, qual é a melhor técnica que existe para qual a melhor técnica que existe para de ensemble learning para dados estruturados, Extreme Gradient Boosting. Beleza? Bom, por hoje é isso. Eu vou mandar alguns códigos-fontes para vocês darem uma olhada e resolverem alguns exercícios. A gente não vai implementar o método na mão, ok? É mais para uso mesmo do método. E um desafio para vocês utilizarem, estudarem a biblioteca do Random Forest e do Gradient Boosting e aplicarem para um problema de classificação. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês na nossa próxima aula, que vai ser a aula de